Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos também agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês que constantemente têm nos auxiliado nesses estudos, nessas reflexões, com a presença de vocês aqui nesta sala virtual, com os comentários, com os compartilhamentos. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. E hoje, neste dia 21 de julho do ano de 2020, aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, a mediunidade abençoada de Chico Xavier. O capítulo de hoje, para as nossas reflexões, é o capítulo de número 10, que tem como título O Melhor Esforço. Então aqui Emmanuel traz para nós reflexões, belíssimos ensinamentos acerca daquela necessidade constante de nos esforçarmos da melhor maneira possível, com a maior dedicação possível, pela e para a nossa transformação, conforme ele nos diz aqui, o nosso melhor esforço. Então ele começa estas reflexões nos falando exatamente sobre a nossa fé. Como está o patrimônio da nossa fé? Será que já está, de uma certa forma, uma aquisição, ou será que já alcançamos uma aquisição, uma construção sólida? Então ele nos diz o seguinte: todos buscamos em nossa fé o dom de servir a Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós que aqui nos encontramos, de alguma forma ou de outra, nós buscamos através da nossa fé, a construção constante da nossa fé, esse dom de servir a Deus. E aí ele acrescenta: entretanto, a cada passo, ante a nossa bagagem de sombra, reconhecemos quão difícil se faz a concretização de nossos desejos. Então aqui ele nos diz que devido à imensa bagagem de defeitos que ainda nós carregamos conosco, de vícios que nós ainda carregamos, que aqui ele classifica como sendo sombra, aquele nosso lado sombra, conforme nos diz Joana de Ângeles, que nós temos um lado luz e um lado sombra. Então nós temos que constantemente, conforme Jesus nos chama a atenção, fazer brilhar a nossa luz, que este lado luz possa prevalecer e sobrepor este lado sombra, esta bagagem de sombra que ainda, por ignorância nossa, teimamos carregar conosco. Então ele diz que, mesmo que nós nos esforcemos, nós vamos reconhecer que é muito difícil nós concretizarmos aquele propósito de servir a Deus verdadeiramente. E aí ele diz: porquanto o nosso repositório de possibilidades guarda somente valores fragmentários e virtudes inexpressivas. Então aqui ele nos fala que nós temos apenas fragmentos de valores e virtudes inexpressivas que tremem e desaparecem à maneira da chama frágil que bruxuleia e se apaga ao primeiro golpe de vento.
Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que a nossa fé é aquela luz ainda que bruxuleia, ou seja, que está ali quase apagando, e qualquer um ventinho, já que ela está ali quase que apagando, qualquer um ventinho, qualquer uma tempestade, qualquer golpe de vento, ela está desaparecendo. Então precisamos sim fortalecer esta chama desta nossa fé. E aí ele começa nos falando ainda, ou melhor, aqui ele continua falando sobre a fé, onde ele diz que nossa fé quase sempre não passa de vaga confiança. E como nós encontramos na doutrina espírita sobre aquela construção daquela fé inabalável, que é responsabilidade nossa, onde Kardec nos diz que fé inabalável somente aquela que pode encarar ou que possa encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então precisamos construir esta fé que realmente seja robusta, que realmente seja forte, que realmente seja inabalável em qualquer época, em qualquer tempestade na qual estejamos inseridos ou venhamos a ser inseridos. Então, que possa rapidamente nós, através do nosso esforço, sabemos que tem que ser com bastante esforço, nós construirmos esta fé. Nós temos que agir de uma forma rápida para iniciarmos este processo de transformação e de construção, mas sabemos que sair desta vaga confiança para uma firmeza realmente da nossa fé, nós sabemos que não é trabalho de poucos dias, de poucos meses ou de poucos anos, é trabalho pelos milênios que nós temos pela frente, os milênios que nós já caminhamos, ainda não conseguimos robustecer a nossa fé. Então nós temos esta eternidade pela frente, mas nós temos que agir de uma certa forma mais rápido para que possamos sair desta condição de vaga confiança para uma firmeza e sairmos desta indecisão, conforme ele nos fala aqui, que a nossa fé ela é vaga, uma vaga confiança entre a firmeza e a indecisão, apagando-se apressada nos dias de temporal. Então, nos dias de tempestade na nossa vida, quando a coisa complica na nossa vida, a nossa fé desaparece. A maioria de nós ainda se comporta assim. E aí ele fala na sequência sobre a paciência. Como está? Como está esta virtude que nós conhecemos com o nome de paciência? Via de regra, nós usamos aquela frase, eu perdi a paciência. Na verdade, você não perdeu, eu não perdi a paciência. Porque, na verdade, nós ainda não construímos, ainda não adquirimos esta virtude. Porque quando realmente construirmos, sairmos desta condição de vaga confiança para uma fé inabalável, e construindo também esta paciência, sem sombra de dúvida que não a perderemos jamais. Então ele diz que nossa paciência é carinho confiado ao círculo doméstico. E olha lá, em muitas situações, ou na maioria da situação, esta paciência ela não está em todo o círculo doméstico. Não está em relação a todos aqueles que compõem o nosso círculo doméstico. Às vezes nós temos paciência com uns, ou com alguns, ou com um ou com outro, e não temos paciência com outra criatura, porque ainda não construímos aquela afinidade. Então, aquela criatura do nosso agrupamento familiar, com a qual ou para com a qual nós já construímos uma afinidade ao longo das nossas existências, nós temos mais paciência, nós temos mais tolerância. Agora, aquela outra ou aquelas outras que ainda temos aquelas diferenças a serem resolvidas, aquelas arestas a serem aparadas, nós não temos paciência. Então ele diz, tolerando os mais caros e desmandando-se em frases rudes a menor aproximação daqueles que não veem o mundo por nossos pontos de vistas.
Então, via de regra, nós não temos paciência, nós não toleramos, nós emitimos frases rudes, comportamentos rudes para com aqueles que veem o mundo de uma forma diferente, com olhos diferentes do que eu vejo. E ele acrescenta ainda na sequência sobre a nossa boa vontade. Como está a nossa boa vontade? Será que realmente estamos tendo boa vontade para com todos e realmente trabalhando para a construção desta boa vontade no nosso interior? Então ele diz o seguinte: nossa boa vontade é um jardim de exclusivismo. Vejamos e ouçamos o que Emmanuel nos chama a atenção aqui, nos fala da forma que ele nos fala, que a nossa boa vontade, via de regra, é exclusivista. Nós temos boa vontade para com aqueles que nós gostamos, que nós toleramos, que nós já construímos uma certa afinidade. Aí ele diz de exclusivismo incensando aqueles que nos merecem estima e reconhecimento, metamorfoseando-se à frente dos que não se sintonizam conosco em deplorável espinheiro de queixas e acusações. Então nós, como ele diz aqui, nós temos aquele comportamento de exclusividade para com aqueles que nós, ou que achamos que eles merecem a nossa estima, que nós merecemos a estima deles, e que, neste caso, a nossa boa vontade, ela sofre transformações, ela sofre mutações, conforme ele usa o termo aqui, metamorfoseia, à medida que estes se aproximam, ou aqueles se aproximam de nós, aqueles que nós ainda não temos afinidade e que não têm aquela sintonia conosco, que são diferentes e que são verdadeiros espinheiros na nossa vida. Então precisamos sim trabalhar e trabalharmos muito para melhorarmos essa nossa boa vontade para com estes, ou para com aqueles para com os quais nós ainda não temos esta construção pronta ou já em fase de acabamento desta afinidade, desta sintonia. E na sequência, ele nos fala sobre o nosso amor. O nosso amor, habitualmente, nos diz Emmanuel, habitualmente é simples capricho sentimental, acomodando-se com os irmãos de nossa simpatia, de vez que o adversário é invariavelmente o ponto nevrálgico de nossa irascibilidade, arrastando-nos das promessas sublimes para a cova sombria da maledicência e da aversão. Então aqui, como ele nos diz sobre a boa vontade, que ela é exclusivista, também ele nos fala sobre o nosso amor, que o nosso amor habitualmente é simples capricho sentimental. Nós amamos quem nos ama. Quem não nos ama, quem não gosta de nós, ou seja, os nossos adversários, o nosso comportamento é muito diferente. E é lógico, nós temos que lembrar aquelas palavras de Jesus, quando ele nos disse sobre aquela necessidade de aprendermos a amar urgentemente os nossos adversários. E já que estamos aqui falando, repetindo estas palavras de Emmanuel, onde ele nos fala sobre este amor que, via de regra, em relação aos nossos adversários, nos leva à sombra ou à cova sombria das maledicências e da aversão em relação a esses nossos adversários, vejamos e ouçamos palavras de André Luiz, que estão no livro, mais uma vez citaremos o livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Chico Xavier, o capítulo 1, Convite ao Bem, onde aqui encontramos reflexões de um companheiro espiritual, de um benfeitor espiritual por nome Albano. E aqui ele nos fala sobre, neste ponto que nós selecionamos,
ele nos fala sobre o amor de espíritos orientadores, de espíritos mais evoluídos que vêm à Terra simplesmente por amor, para nos auxiliar. E aí ele nos diz o seguinte, que os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificar o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Então ele nos diz que os orientadores da humanidade, os grandes orientadores da humanidade, eles nunca medem esforços para retornarem à Terra simplesmente para exemplificarem o amor, a sabedoria, a renúncia e o perdão em relação aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Então aqui ele nos chama a atenção, neste ponto, em relação àquela necessidade de nós temperarmos o nosso impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando esta precipitação no despenhadeiro do egoísmo e da vaidade, que estes dois, egoísmo e vaidade, sem sombra de dúvida, são fatais na nossa vida e nos prejudicam ou nos prejudicarão muito, e estão nos prejudicando muito na nossa caminhada, na nossa iluminação. Então precisamos sim, e aqui ele nos diz na sequência sobre esta caminhada, que quando nós saímos aqui da Terra, ao deixarmos este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico e que seguimos a nossa jornada no mundo espiritual, essas virtudes, esses defeitos, eles continuam conosco. Ele diz que a virtude e o defeito, a manifestação sublime, o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui e após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então temos que ter serenidade e prudência, porque a nossa caminhada é assim, não é pelo fato de nós termos deixado o nosso corpo físico que nós viraremos santos, que nós viraremos anjos no plano espiritual. E aí ele encerra aqui dizendo, não somos, ou melhor, não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, ou seja, quando estamos no mundo espiritual, nós estamos em um outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Então ele nos diz e nos chama a atenção que não é pelo fato de termos deixado o corpo físico que iremos para um paraíso, ou para o céu, ou para o inferno. Não, nós continuaremos num campo vibratório diferente, mas pertencente ao próprio planeta onde nós nos encontramos, ou seja, o planeta Terra, onde nós já tivemos experiências reencarnatórias, conforme ele nos diz aqui, quase que inumeráveis. E aí fechamos aqui este parêntese no livro Obreiros da Vida Eterna e retornamos às palavras de Emmanuel, aqui neste capítulo 10º do livro Indulgência, para encerrarmos as nossas reflexões. E ele diz o seguinte: nunca sabemos se a nossa humildade, aqui ele fala de uma outra virtude, se a nossa humildade vive emoldurada no orgulho. Então ele fala que nunca sabemos se a nossa humildade é realmente humildade ou se ela está emoldurada no orgulho, e nunca podemos precisar até que ponto caminha a nossa caridade sem o trovão do egoísmo. Então, humildade emoldurada com orgulho e também caridade com egoísmo. Assim, se buscamos uma atitude que nos torne agradáveis ao céu, integremo-nos na atividade incessante do bem. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção neste final,
que se queremos realmente agradar ao céu, agradar a Deus, nós temos que nos integrar a uma atividade incessante no bem, porque servindo e aprendendo sem repousar, não podemos descansar neste campo do trabalho no bem, precisamos trabalhar constantemente, não dispomos de tempo para o culto às nossas próprias fraquezas. Então, o que ele nos diz, se nós pararmos para descansar neste trabalho no bem, aí sim nós iremos cultuar as fraquezas nossas. Consagremo-nos à tarefa que é nossa. Então, o trabalho no bem, que é para a nossa evolução, o nosso crescimento, sem sombra de dúvida que é tarefa nossa, não é tarefa dos outros, melhorando-nos. Então, se trabalhamos constantemente, nós iremos nos melhorar cada dia. E, entre a renúncia aos nossos desejos e o serviço incansável aos nossos semelhantes, descobriremos em nós mesmos a inexprimível felicidade de quem encontrou na vida o esforço mais nobre e mais agradável a Deus. Conforme nós encontramos em uma questão de O Livro dos Espíritos, nós precisamos sim nos esforçar e esforçarmos constantemente para fazermos o bem no limite das nossas forças, porque aí sim, trabalhando de forma incansável, nós iremos construir em nós a felicidade que nós dizemos almejar. Se realmente almejamos a felicidade, trabalhemos no bem incansavelmente. Paz a todos nós. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste momento de estudo e de reflexões. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai de infinita bondade e amor nos permitir. E temos a certeza que Deus nos permitirá quantas outras oportunidades forem necessárias para o nosso crescimento, para a nossa iluminação espiritual. Paz aos nossos corações.